Conta um Conto apresenta de Lucas Fernando Duarte A Canção do Além. Narração Marcelo Fávaro. Eu estou em um bar quase vazio. Eu não sou muito de encher a cara, mas depois desses dias seria impossível não fazer isso. Eu preciso esquecer a realidade. Bebendo uma dose de uísque, e já são 4 horas da manhã. Eu estou tão bêbado que se eu me levantar caio logo em seguida. O atendente está limpando um copo, olha para mim e pergunta: "O senhor vai querer outra dose?" Coloco a mão no bolso e tiro mais algumas notas. E então ele pega a garrafa que estava na estante e enche novamente o meu copo. Sabendo que será a minha última dose de uísque da noite, começo a beber bem lentamente. Eu não sei bem o que me ocorreu, mas parece que peguei no sono por alguns segundos, quando tudo aconteceu. De repente, acordo com uma música. Não uma música comum, mas algo como se fosse de outro mundo. Ah, sim. Aquilo era tão bom. Por um momento esqueci-me de todas as desgraças que me ocorreram nesses últimos dias. Era diferente de tudo que já ouvi. A língua, o idioma em que a mulher cantava, eu não conhecia. Talvez nem existisse. Mas senti, sabe, como se um anjo estivesse tocando em minha alma e levando todo o desespero que havia nela. Nesse momento, a entonação da música foi mudando. Os acordes recebendo notas pesadas, e o canto ganhou contornos sombrios, como se a canção começasse a ser cantada com raiva e desespero. A voz da mulher ficou aguda, e as frases saíam de um jeito diferente do que antes, e lentamente crescia um sentimento de terror, orgulho e angústia. Sobreveio-me a inquietude e o desconforto, porém, mesmo assim, não conseguia parar de ouvir. Eu estava totalmente hipnotizado pela canção. Foi nesse momento que o funcionário do bar desligou o som e avisou: "Estamos fechando. Você não pode ficar aqui." Eu queria ouvir aquilo mais uma vez, e então indaguei: "Qual é o nome da música?" "Por que se interessa?" questionou o atendente, olhando-me fixamente. Eu ainda estava bêbado, a cabeça estava baixa no balcão, e então respondi: "Bem, eu não sei ao certo, mas parece que a música pode parecer loucura, eu sei, mas parece que ela estava falando comigo. Eu preciso ouvir o que ela tem a dizer." E novamente o homem olhou para mim e disse: "Se queres escutá-la novamente, voltes aqui amanhã. Sempre coloco essa música para tocar um pouco antes do bar fechar." O dia custou-me a passar entre um sentimento de euforia e angústia. Eu cheguei a pensar em não ir, entretanto, essa ideia afastei logo em seguida. E naquela madrugada lá estava eu, novamente. Mas dessa vez não estava bêbado. O local estava como antes. Talvez estivesse assim há décadas. Quando cheguei ao bar, faltava um pouco para ele colocar a canção. Além do atendente, eu era o único que estava no recinto. O homem me olhou, fingiu que não me viu, brincando com a minha ansiedade, e continuou a enxugar os copos.
Após alguns segundos, ele veio em minha direção e perguntou: "Gostaria de tomar algo?" É claro que ele estava se deliciando com a minha agonia e brincava fingindo não saber o motivo que me levara àquele lugar vazio e sombrio. Bem, amigo, eu não tenho mais dinheiro, eu só queria mesmo ouvir aquela música novamente. O meu tom de voz saiu tão estranho, até para mim, num misto de tristeza, desespero e desconsolo. No armário inferior, o atendente tirou então um vinil. A capa era antiga, tinha tons de um roxo misturado com vermelho. Ele retirou o disco da capa, colocou-o na vitrola, pousou a agulha sobre ele. Ah, é tão bela! Essa música, eu sinto em paz com a minha alma. Mesmo sem nada compreender, dava para sentir o que a música queria passar só pelo tom de voz da cantora. Porém, na metade, a melodia passava a ficar distorcida. E dessa vez, eu comecei a ouvir vozes. Elas estão na minha cabeça, eu juro. Imagino que seja por causa da canção. Estão falando em outro idioma, mas por algum motivo eu estou entendendo tudo o que estão dizendo. Sim, eu devo matar. Eu devo destruir a alma de quem eu mais amo, fazê-la sofrer como me fizera nos últimos dias. O que eu tenho a perder? Eu sou um desgraçado nessa vida. O que mais posso perder? Lembro-me de ter abandonado o bar antes de enlouquecer completamente. A música sequer havia acabado. Também me recordo de chegar ao meu apartamento. Entretanto, as vozes continuavam a povoar minha cabeça. E elas não param nunca. Elas não param nunca. Por que viver desse jeito? Termine logo com isso. Mate-a. Pegue uma marreta e esmague o seu crânio. Arranque as suas lindas unhas uma por uma. Era possível agora ouvir mais claramente. Frases intercaladas por risos assustadores, com enorme repulsa. Um verdadeiro pavor, eu me perguntava. Será que sou capaz de fazer isso? E houve um momento de silêncio, que foi precedido por uma voz feminina. Ora! É claro que você faria algo tão repugnante. É de sua natureza. Não podes lutar contra ela. Houve mais alguns hiatos de consciência. E quando retomei o controle, quando fui perceber, já não estava no meu quarto, e sim na minha antiga casa. Entretanto, eu não conseguia interagir com nada. Na real, não era sequer capaz de mexer um único músculo. Permanecia paralisado como em um filme, observando eu mesmo ali sentado jantando com a minha esposa. A cena era ordinária, como de fato ocorrera centenas de vezes no período em que estivemos juntos. Mas havia de fato algo de errado. Uma tensão que vinha crescendo, que culminou em um movimento brusco do meu eu que estava ali jantando. De súbito e cheio de horror, observei-o levantar-se monstruosamente da cadeira e cravar os talheres na órbita da minha pobre esposa, que lutava inutilmente contra minha abominável agressão. Eu, que permanecia assistindo à hedionda cena com todo o horror que se possa ter, assisti também ao transporte imediato da minha consciência para o corpo físico do agressor. Que merda é essa? As minhas mãos estão sujas do sangue que me condenava. Sentado em profundo desespero, enquanto ouvia as sirenes tocarem cada vez mais perto,
E tão logo as batidas dos policiais à minha porta, eles bateram 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, eu enterrei em minha própria garganta a faca que trazia em cima do prato. Eu vi o sangue espalhar-se por toda a cozinha, pintando de escarlate a comida no prato. Não adianta você dizer que nunca faria isso, pois nós dois sabemos que é mentira, continuou a voz empolgada com todos os acontecimentos. E logo em seguida, fui obrigado, como num sonho mortal, a assistir a minha esposa morrer de todas as horríveis formas possíveis. Primeiro esfaqueada, depois serrada ao meio, morta com agulhas, queimada a bombas. E o pior, tudo pelas minhas próprias mãos. Bastava a vida se esvair de seus olhos e a cena recomeçava com uma morte diferente. Cada vez pior, cada vez mais monstruosa, todas hediondas. Um breve apagão trouxe-me de volta ao meu apartamento. Olhei em volta, parecia tudo ter voltado ao normal. E isso foi horrível, mas você tem diversos motivos para fazer todas essas atrocidades. E a voz continuava, maligna, em minha cabeça. Novamente o cenário se transformou. E lá estava eu agora, me casando com a mulher que eu mais amara. Lembrei-me de como ela parecia uma princesa naquela noite, tal qual os contos de fada. Todos, minha família, estavam em minha volta e pareciam felizes por mim. Eu sei que isso é verdade. Os meus pais traziam um sorriso que não via há tempos neles. Seria tão bom se continuasse assim, não é mesmo? Voltou a voz. Eu não entendo. É como se eu já não sofresse demais. E agora me vêm essas vozes na cabeça. Ouso dizer que é o seu destino sofrer ainda mais. Logo em seguida me vi chegando em casa. Naquela época, por algum motivo, percebi que algo estava de errado. Mas não fazia ideia, eu não sabia, eu não imaginava que ela estava me traindo. E na minha própria casa, sob o meu próprio teto, e pior de tudo, na nossa cama. Porém, naquele momento não senti raiva, mas sim humilhação. Humilhação por acreditar que ela me amava, humilhação por achar que eu estava apaixonado e ela também. Quando abri a porta do quarto, fiquei imediatamente paralisado com aquela situação. E alguns segundos depois, percebi que aquele homem havia ido embora. E a minha esposa, a minha linda esposa, continuava numa inútil tentativa de se desculpar. Porém, naquele momento eu estava com um chiado no meu ouvido, como se houvesse um disparo de arma de fogo bem próximo a mim. Enxerguei então seus lábios se mexendo desesperadamente. E mesmo não conseguindo escutar nenhum som, sabia do que se tratava. Remorso, raiva, pedidos de desculpa, sofrimento. Apenas virei-me e saí de minha casa naquela noite. E depois disso, aluguei um apartamento. Recordo-me fielmente do que ocorrera. Eu devia ter entregue o resumo do meu livro. Entretanto, era impossível escrever qualquer coisa. Seu sucesso foi para o ralo, seu fracassado. A editora cancelou o contrato. Que vais fazer agora? Foram apenas segundos onde abaixei minha cabeça pensativo. Quando reparei, estava de volta ao meu apartamento. Mas já decidira o que fazer. Afinal, todos sabem, só há um jeito de sair desse inferno. A noite já se mostrava
com toda a sua imensidão escura. Bebi o último gole de uísque. Não lembro direito como consegui o galão, tampouco a gasolina. Não me recordo também de ter caminhado até minha antiga casa. Mas lembro, eu derramei o líquido inflamável ao redor de toda ela. Não teria dificuldades para incendiar tudo em poucos minutos. Caminhei até o quarto onde minha esposa dormia, fazendo aquele terrível rastro de combustível. Fiquei alguns segundos olhando para ela. Como ela era bela, como era bonita. Logo em seguida, acendi o fósforo. Bem, foi nesse momento que ela acordou. Lançou-me um tétrico olhar. Só Deus sabe a repulsa que senti de mim mesmo naquele instante. Nunca faria mal a ela, mas ali quem estava controlando o meu corpo já não era eu, já não era a minha pessoa. Eu agia sem poder nenhum sobre a minha frágil consciência. E que diabos você está fazendo aqui? Perguntou ela, gaguejando. Eu estou apagando a vergonha que você trouxe a mim, a esta casa. A minha resposta foi automática e trazia aquele tom de voz estranho aos meus ouvidos. Era o meu ódio que falava. Era o controle de minha outra personalidade. Calma. Você não está raciocinando direito. Apague esse fósforo, suplicou a minha esposa assustada. Apague isso, vamos, apague isso. Uma voz dentro de mim gritava, tentando domar o meu próprio corpo. Estava pronto para apagar o fósforo, e que já se precipitava aos meus dedos, quando escutei novamente aquele maldito riso nojento na minha cabeça, e então pude reconhecer aquela voz feminina de antes, a do canto, a da maldita música. E novamente pude presenciar, sem controle algum, a minha pessoa, a minha própria pessoa, emitir um pavoroso riso, enquanto soltava o palito aceso, ao mesmo tempo que dizia: tarde demais. Naquela noite, pessoas que estavam próximas ouviram choros e gritos, e diante da fumaça, o espectro de um casal caminhando de mãos dadas. Quem prestasse mais atenção poderia ouvir ao fundo uma música inconfundível, entoada como se tocasse diretamente do inferno. Fim do conto. Muito bem, pessoal. Este é o conto de Lucas Fernando Duarte, de Oliveira Duarte. Um jovem aspirante a escritor mandou esse conto para mim há alguns dias e eu achei o tema muito interessante. Você entra no bar, tem uma música mística que se apossa do seu ser. Eu não lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Criatividade, um menino de 18 anos escreveu esse conto muito bem escrito, com falas muito reais. Então é isso, pessoal. A gente fala que a nova geração de jovens não tem a capacidade, não tem... A gente reclama muito, muitas vezes sem razão. E ultimamente que eu venho observando realmente é o contrário. Tem jovens que escrevem sim muito bem, tem uma criatividade incrível e, a princípio, a questão do temática, porque ultimamente eu venho cada vez mais incomodado com a questão da violência contra a mulher, né? Sempre me incomodou, mas de uma maneira um pouco mais elevada nos últimos meses, últimos anos aí, a questão do feminicídio, que aumentou muito. Então eu fiquei pensando, poxa, será que é um tema legal? O cara que não aceitou a traição e voltou para matar a mulher. Mas, gente, a gente está falando aqui de literatura.
Estamos falando de entretenimento e reflexão sobre a natureza humana. E a natureza humana, infelizmente, é assim mesmo. O homem, ele quieto, calado, ele já está errado. Então, muitas vezes ocorre de nós retratarmos, assim como Edgar Allan Poe retratou como o alcoolismo e as drogas levaram o personagem do narrador ali a matar a esposa com uma machadada na cabeça. E não é por causa disso, evidentemente, que você vai sair por aí chutando gatos pretos na rua ou andando com machado na mão. E sim, o que tu promoves é uma reflexão sobre até onde vai a maldade humana. Até por uma questão de refletir e evitar que isso ocorra na vida real. Então é interessante você conhecer relatos como esse, mas de uma maneira colocando todo o peso da situação na música, no mistério. O que será que é aquela música? Como que uma música consegue se apossar da mente de uma pessoa? E não, efetivamente, assim como a gente sabe que um jovem que joga videogames, independente do jogo, não vai sair daí por aí, se ele tiver a mente sã, não vai sair daí por aí matando pessoas, né? E se ele não tiver a mente sã, ele ter jogado videogame ou não vai mudar em nada. Se ele tiver na cabeça dele que ele precisa entrar com uma arma na escola, como está acontecendo ultimamente aí. Bom, eu não sou psicólogo, mas eu acredito que esse tipo de literatura, né, você leu Frankenstein, você não vai sair por aí pulando cemitérios aí para caçar partes de corpos para reanimar um defunto. Ou vai?